Responsabilidade afetiva não é você se obrigar a gostar de alguém, é você ter empatia e dizer o que sente. Esse é o canal Deu Match Agora e hoje nós vamos falar sobre o que é responsabilidade afetiva. Bom, e como é que a gente define responsabilidade afetiva? Eu acho que é uma coisa que, eh, a gente não sabe definir, a gente não ouve falar, as pessoas só falam a palavra, né, a expressão. Uhum. Eu acho que é a nossa capacidade de conseguir lidar com as nossas questões, nossos sentimentos e com os sentimentos dos outros de uma forma mais consciente, né? Honesta, né, Honesta, sincera e sim. tal. É porque, bom, para isso a gente tem que primeiro saber lidar com saber dar nome para os nossos sentimentos Uhum. e saber o que que a gente quer, né. Quando eu falo isso também de vez em quando e parece tão óbvio, mas a gente muitas vezes não Ah, sabe mas o o que quer, óbvio né. precisa ser dito, inclusive quando você tá num relacionamento, isso é responsabilidade. Hum. Porque às vezes fica no campo do subentendido ali, Aham. do não dito, do eu acho que é. É. Eu acho que o não dito é uma das piores coisas para um É, relacionamento e para a responsabilidade afetiva, né. sim. Porque fica aquela coisa de você não é que você acha que a pessoa entendeu, você tem esperança de que a pessoa entendeu, é diferente, né. Uhum. Eu tomara que ela tenha entendido o que eu quero, sabe, tomara que ele tenha entendido o que eu quero. E aí fica o não dito, aquela coisa no ar, assim. É, o que a gente tem que lembrar é que, levando em consideração um casal, são 2 pessoas com criações diferentes, com famílias diferentes, com interpretações do mundo Com diferentes, moral com diferente. morais diferentes, com simbólico, o campo do simbólico, dos significados de forma diferente. Então, assim, as pessoas não vão pensar do mesmo jeito. Por isso que a gente precisa comunicar, porque primeiro que o outro não lê a nossa mente, né, você não vai ler a minha cabeça, não vai saber o que eu tô pensando se eu não falar. É Uhum. meio óbvio? É meio óbvio, mas a gente fica nesse: "Ai, ele tem que saber", É. ou "Ela tem que saber". Aí eu fico em silêncio. Mas eu acho que por trás disso, tem muito mais medo Claro. do que pragmatismo, sabe. Eu prefiro não dizer o que eu quero, o que eu sinto, o que eu porque senão o outro vai acabar tendo uma reação que eu não consigo lidar, né, sabe. O que mais acontece é, a pessoa começa a ficar, as pessoas começam a ficar, um quer namorar e o outro não. Isso Uhum, acontece muito, né. uhum, E aí o que não quer namorar, tende a não dizer, porque ele sabe que se ele disser, a chance do outro ir embora é muito grande, e ele não quer que o outro vá embora. uhum. Isso é uma manipulação, desculpa dar o nome É. pra coisa, mas isso é uma manipulação. Você não sabe, se você sabe que você não quer namorar, você tem que dizer, isso é Sim, responsabilidade afetiva. é, Porque o outro tem que ter o direito de querer ou de não querer continuar naquilo, né. é. Tem uma coisa que eu vi, é a coisa mais certa do mundo, quando o outro quer, você sabe que ele quer, é óbvio. Quando ele não quer, você fica na dúvida. Então se você Uhum, tá na dúvida, tem algo errado, né. Porque não é pra ter dúvida, se o outro quer ele vai dizer, ou ele vai agir como, né. uhum. Agora se ele não quer, fica aquela dúvida, ele te deixa na dúvida, né. E Sim. essa manipulação é muito ruim, né. Não, e aí volta também no outro vídeo que a gente já fez, procurem aí, que a gente fala sobre os joguinhos, né. É, E aí a gente entra nesse jogo da manipulação, porque às vezes a gente sabe que está sendo manipulado, mas a gente se deixa manipular, é, porque também a gente não quer se afastar, às vezes o outro o silêncio ele já é uma resposta de alguma forma, né. sim, Então às vezes ele não comunica verbalmente a outra pessoa, mas de outras formas está tentando te comunicar, você sabe, você tem certeza, mas você continua ali. sim, E eu acho que isso é muito por conta das nossas inseguranças também, porque às vezes eu não quero ficar sozinha, eu não isso. quero lidar com as consequências de ter que conhecer uma outra O pessoa, medo ter da que deixar. rejeição, né, que a gente falou no Total. outro vídeo também, Sim. medo da rejeição, isso aí é complicado, porque a pessoa quer fazer com que o outro me queira. Uhum. Eu acho que essa é uma das principais motivações para alguém ficar nessa manipulação, nesse joguinho, né. Eu só saio daqui quando ele mostrar que me quer, né, Uhum. aí beleza, aí agora eu posso. Só que fica nessa manipulação, eu mostro que quero, mas mostro que não quero. Uhum. Então, esse jogo a gente é engraçado, porque a gente está mais acostumado com esse joguinho, com essa instabilidade, do que com a estabilidade, né, É. com a paz, né, com a clareza. Você falou isso num vídeo desse, né, que a gente aprende que amor é instabilidade, né, foi isso que É, você a falou? gente aprende que, assim, que afeto está relacionado à É. instabilidade, a essa insegurança.
E é Pois muito é. louco isso, porque aí a gente vai pra uma relação que não tem manipulação, que o outro comunica, e a gente assusta, porque, tipo, como? Que é, É só conversar? É só é dialogar? só dizer É só dizer o que eu quero e o que eu não e o que eu não quero? quero. Eu vou ser ouvida. Nossa, mas que tédio, é um saco. E eu acho que tem isso também, você tocou num ponto. A gente não sabe dizer não. A gente não sabe colocar Uhum. limite. A gente não sabe colocar limite. É impressionante isso. Primeiro que eu acho que a gente não sabe o que a gente quer. Então a gente precisa se auto-investigar, se autoconhecer para saber o que que faz bem pra gente, o que que não faz. E depois disso, terapia, né? Uhum. Depois disso, é saber comunicar isso, sem medo. Porque como a gente disse também, como a gente fica autocentrado, porque a gente não aprendeu a ter a própria identidade e tal, por falta de autoconhecimento, e aí a gente tem medo da reação do outro. E o medo da reação do outro é mais um medo do que vai te causar, né? As consequências As daquilo, consequências em né? você. Então, se o outro me rejeitar, se o outro não gostar, se o outro brigar comigo, eu não vou saber lidar com aquilo. Uhum. Então, eu não sei dizer não, eu não sei colocar limite por causa do medo que eu tenho da reação que eu vou ter da reação do outro. Então, é complicado, a gente precisa aprender a colocar limite. E aí, sem contar que, quando a gente coloca limite, a pessoa que ama a gente de verdade, a pessoa que é madura o suficiente para saber lidar com o limite, essa é a pessoa que a gente quer na vida, né? Na nossa vida. Uhum. Então a pessoa que não vai respeitar o seu limite é uma seleção natural, né? Eu não quero essa pessoa, a gente não quer essa pessoa na vida da gente, né? Uhum. Pode ser um fator, né? Tipo, para determinar se vale a pena ou não estar naquela relação, né? O tanto que o outro suporta um não seu, É, o tanto, o tanto que você se sente à vontade para dar não ao outro é. sem esperar que ele vá embora, Criar um problema. criar um problema, ou que ele vai ameaçar terminar. É, Então, eu acho que é bem por aí. A capacidade das pessoas, delas, de ouvirem um não nosso, tá muito direcionada ao quanto, eu acho, né? Pelo menos eu acho. Tanto que elas devem estar próximas da gente. Isso vale para qualquer relacionamento, com parente, com amigo, relacionamentos amorosos. O outro precisa ser capaz de uhum, ouvir sem se. Não é que ele pode se afetar, mas como ele vai reagir é. diante dessa situação conta muito. Isso tem muito a ver com a saúde do relacionamento, assim, né? Tipo, você saber que naquela relação você não vai ser invadido, que você vai poder dizer não, e o outro aceitar o seu não, e você aceitar o não do outro. Isso cria um relaxamento numa relação, né? Porque o outro não precisa ficar defendido. Eita, eu tenho que fazer o meu não valer. E para isso eu preciso fazer um esforço, preciso gastar energia. Uhum, Se não precisar gastar energia para fazer o não valer e fazer o sim valer, que ótimo, né? Isso cria um relaxamento. E a gente pode dar isso para o outro, né? Aceitar o não do outro, lidar com a frustração que isso vai causar e tudo. E o outro fazer a mesma coisa, né? uhum, sim. E no dia a dia a gente consegue perceber em quais momentos, né, que o outro tá faltando com responsabilidade afetiva. O ghosting é um exemplo, né? Você tá conversando ali com a pessoa, ela tá deixando ou entregando elementos, conteúdos para fazer com que você acredite que aquilo vai ter uma continuidade, que vocês vão continuar se vendo, enfim. E não comunica, simplesmente Some. desaparece, some, para de responder, bloqueia, nunca mais viu aquela pessoa, não sabe se tá viva, se tá morta. Hum, Nossa, essa é muito forte, né? Uhum, É uma ruptura muito injusta. uhum. Porque você pode comunicar, você pode dizer. Não tô É uma afim. covardia, né? É. Enfim, tem um livro muito forte, assim, que abriu muito minha cabeça para isso, que é Copo Vazio, né? Que é exatamente sobre. É um livro inteiro sobre como a mulher estava se sentindo depois de tomar um ghost. Uhum, Eu recomendo quem quiser. É um livro muito bem escrito. E isso me fez perceber, assim, tanto que isso é forte, sabe? E desnecessário, né? Isso é uhum, realmente uma falta de responsabilidade afetiva brutal. Se a pessoa não quiser mais, uhum, tem que falar. uhum. Não é escolha, você tem que falar. Eu acho que a responsabilidade ela tá diretamente ligada com a nossa com o nosso estágio de amadurecimento também. É, Porque se a gente é uma pessoa imatura, claro que a gente vai, sei lá, decepcionar, desapontar, isso é fato que vai acontecer. Até quando a gente é maduro, a gente é, desaponta as pessoas. Mas assim, quando a gente chega numa determinada fase, eu espero, né, pelo menos,
que a gente chegue numa fase da vida em que a gente consiga minimamente se comunicar, eu acho que é importante comunicar até o nosso não querer. Então, não tô afim mais, a gente vai parar de conversar, eu vou seguir meu caminho, você segue, sei lá, qualquer coisa que ajude a finalizar um ciclo. É. Porque os ciclos não encerrados, eles dificultam, até a gente finalizar eles na nossa cabeça, Uhum. é muito mais difícil. Então, quando se tem algum tipo, Fechamento, né? algum fechamento, alguma marca, algum ritual para, É. sabe, para encerrar aquilo, facilita o nosso processo, sabe? O passar É. por uma dor ou por uma frustração, mas ter a certeza de que acabou é importante pra gente. E assim, o relacionamento, ele é um acordo, né? São duas pessoas Uhum. que entraram numa dinâmica que os dois concordam. E assim, é muito normal que os acordos mudem também. O relacionamento muda, ele evolui e tudo. Uhum. Só que quando muda para uma pessoa, a pessoa tem que dizer. E Uhum. aí a outra vai concordar ou não, ela tem que ter o direito de concordar ou não, né. E aí assim as coisas vão andando, né, então assim, pode ser que as pessoas começam a ficar, 2 pessoas começam a ficar, uma não quer namorar, a outra quer, ou nenhuma quer, aí uma hora as 2 decidem que querem. Não precisa comunicar a outra, beleza, começou. E aí começou, uma não quer mais, ou enfim, ela comunica. Só que assim, eu não vejo assim, eu não tenho problema nenhum com cada um escolhe a sua moral, né. Então o que é bom para um, tem que ser bom para o outro também. Então assim, um quer namorar, o outro não quer, o que não quer tem que dizer isso. E aí o Sim. outro vai decidir se quer ficar ou não. Ele tem que ser Uhum. claro, tem que ser claro sobre as intenções, o que que funciona, o que que não funciona, né. Uhum. E enfim, e o outro tem que aceitar que é o que a outra pessoa quer. Se funciona pra você, você fica, se não funciona, você sai. Não adianta sair xingando a pessoa ou dizendo que, né? Não, e tem um argumento que a galera usa muito, que eu acho de uma baita covardia, que é: "Ah, mas é porque eu queria poupar, Uhum. poupá-la ou poupá-lo de alguma forma". Não, você quer se poupar das É, consequências daquilo. Então, se você falar que não quer namorar, aquela pessoa vai sumir, poxa, você já não tem com quem ficar, é, você não tem com quem mandar é. mensagem. Não, esse argumento é uma justificativa para o próprio medo, né? É, De ter que ter a conversa, né? De ter que. não é sobre poupar o Não outro. tem nada a ver com isso. A pessoa não tá preocupada com isso, não. Não, não. Não. Bom, eu acho que isso tem a ver com empatia, né? Eu acho que tem que falar isso, assim, é muito importante a gente desenvolver. Eu acho que empatia é uma coisa que a gente desenvolve. E Uhum. pensa no outro, se coloca no lugar do outro. E a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? E tem que às vezes uma coisa não vai te afetar, mas afeta o outro. E um tem que cuidar no outro. Como é que você tem uma relação que um não cuida do outro? Um só pensa em si. Aí não é relação, né? Aí você vai fazer outra coisa. Eu acho assim, como prática pra gente tentar sair desse ciclo de eu não sei me comunicar, é pensar numa comunicação assertiva, no sentido assim de que você consegue dizer exatamente aquilo que você quer pra. Não, peraí, deixa eu melhorar, calma aí. Tá falando da comunicação assertiva, né? Comunicação assertiva tem a ver com o negócio da pessoa falar o que sente, não falar do outro, falar de si mesmo, né? Calma aí. Pera, vou começar de novo. Eu acho que assim, como estratégia para esse nosso processo e amadurecimento, eu acho que a gente precisa trabalhar de forma assertiva, né, numa comunicação assertiva, no sentido da gente conseguir dizer exatamente aquilo que a gente está sentindo, de forma clara, de forma transparente, de forma que não deixe nada subtendido. E não falar do outro, né? Falar de você É, mesmo. Você sim. fala o que você sente, né? Eu sinto isso. Para mim funciona isso. Não é falar do outro, olha, você não consegue resolver isso para mim. Uhum, Você não pensa em mim. É muito diferente, né? uhum, De falar assim. Eu sei que tem muita gente que fala assim, quando eu vou falar de mim, o outro não dá atenção. Então tem que ver se serve para você, né? Se o outro uhum, não dá atenção para você, uhum. você não vai ser abastecido nessa relação, né? Você vai só abastecer, só vai dar. Então você não vai ser abastecido. Sim. Isso é importante. É importante a gente falar sobre a hora de ir embora, né? A gente pode fazer isso É. no outro vídeo. Sim, a gente vai conversar sobre isso, porque às vezes vai chegar um momento em que não faz sentido para nenhum dos dois, mas sei lá,
Ainda existe alguma coisa por conveniência, por conta de alguns acordos dentro desse contrato aí que se chama relacionamento, enfim, que precisam serem revistos. Ou você acha que existe um acordo e o outro não fez acordo nenhum, enfim. É, E aí a gente precisa saber a hora de se afastar, dizer é. tchau, encerrar o ciclo para poder começar um No outro. novo. Porque pode ser que aquela relação daquela forma serve só para um, Uhum, né? E não serve para você. Então, se serve só para um, não é uma relação, né? A gente tem que aprender a desapegar disso aí, né? Parar de querer receber, parar de querer o que o outro deu que ele não pode dar, o que ele não tem preparo para dar, o que não está no alcance dele dar, né? uhum. E assim, são 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Não é possível que só uma pessoa nesse mundão vai ter todos os atributos que você quer. E é Você precisa. justamente a que não tá dando O, certo. o alecrim, É o estrupício. o alecrim não é, às vezes é outro, é um açafrão, é um, é um lírio, é um girassol. Olha, e eu vou dizer uma coisa. Normalmente, assim, quando a gente idealiza muito uma coisa, alguém, tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ter um corpo assim, tem que ser, tem que ter o trabalho tal. Eu acho que isso já é um sinal de que você não está procurando um alguém real, né? Está procurando uma idealização sua. Uhum, E como você vai parecer do lado daquela pessoa. É uhum, difícil dar certo um negócio desse. né? Porque não tá tendo ali, você não tá colocando quem você é de fato e não tá recebendo o outro quem ele é de fato, né? Tá tendo uma idealização, né? É aquela coisa de eu me apaixonei pela pessoa que eu criei de você, É, não exato. por Não você. por você. E essa pessoa que você idealizou não é que serve para você, né? Então o negócio não vai dar certo. Assim, existe essa coisa de. Eu sinto, assim, que as pessoas que entraram em relacionamentos saudáveis, em bons relacionamentos, elas estavam abertas, né? Uhum, Ao que o universo estava trazendo. E aí ela olha e fala: ué, isso tá dando certo para mim. Não uhum. é aquilo que eu idealizei, mas é estar aberto, assim, né? Para receber o outro. Né? Então nessa hora vai receber um outro que funciona, né? E não a idealização, assim. Uhum. É, a gente só precisa tomar cuidado, assim, no sentido de tem coisas que a gente tolera e que não toleram, Claro. né? Aí ficar atento nisso, porque alguns comportamentos de algumas pessoas vão ser naturais, vai ser super de boa para lidar, outras não. Então Outras não. veja o que que é bom para você, o que que você consegue enfrentar, o que que cabe na sua rotina sem te impactar, sem te afetar tanto, sem te adoecer. E aí eu acho que é um bom fator para você perceber se se esse relacionamento é bom ou não, né? E eu acho que autoconhecimento, ele funciona até para isso, né? Uhum. Lá dentro a gente sente que o negócio está funcionando. A É, gente tem uma intuição, tem alguma coisa é. ali que tá causando uma fricção, tá dando uma ansiedadezinha, e aí a gente não ouve, né? Porque a gente não sabe de onde está vindo, a gente não está acostumado a lidar com a própria vontade, com as próprias sinais do corpo e de si mesmo. Uhum. Mas devagarzinho a gente vai chegando lá. Tomara.